Então, muito boa tarde. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Célia. Estamos aqui mais uma vez numa sessão do Reflexos de Vida e Fé, desta vez para falar sobre a praga da depressão, ou a praga contemporânea da depressão. E esta é a penúltima sessão desta série. Teremos mais uma e depois fechamos para férias, que também temos direito. E hoje vamos falar sobre esta questão, que é um problema de saúde pública muito, muito sério, que afeta muito a vida das pessoas. E há coisas a dizer sobre isto também, até nas pessoas que têm fé, né? E que muitas vezes se lida mal com estas coisas. Eu queria, antes de entrar no assunto, fazer a introdução à conversa, dizer que vocês podem ir colocando questões no Facebook, portanto, no chat, portanto, comentários, aliás, e nós depois tentaremos no final, talvez, responder a algumas questões que sejam colocadas. Bom, eu escrevi no meu Facebook que o tema é sobre a depressão, mas espero que não seja uma conversa depressiva, não é? Ainda pensámos aqui contar umas anedotas, mas não dá muito jeito. Portanto, vamos ao assunto. A depressão tem uma prevalência que muitas pessoas não têm ideia do peso que ela tem. Estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e de todas as idades sofram de depressão. Isto é uma coisa avassaladora. 300 milhões de pessoas é uma parte significativa da população mundial e é uma coisa quase impensável, mas é, de facto, aquilo que acontece. Depois, em termos de previsões, até há poucos anos era considerada a segunda doença mais prevalecente no mundo, a seguir às cardiovasculares. E esperava-se então, há poucos anos atrás, esperava-se que ela viesse a ser a primeira dentro de alguns anos. Só que o Covid veio baralhar as contas. Portanto, neste momento eu não sei dizer quais são as perspectivas, as previsões do peso relativo em termos de saúde pública da população mundial que a depressão tem, mas continua a ter um peso muito, muito importante. Sobre a natureza da questão, eu chamei doença e é mesmo uma doença. Portanto, a depressão é uma doença. A depressão não é tristeza. Depressão não é um estado de alma. Depressão é uma doença. Está diagnosticada assim há muito tempo. Pode ser uma doença passageira ou não. Há pessoas que fazem, enfim, depressões crónicas ou depressões recorrentes. E outras pessoas que nunca deprimem na vida, e outras pessoas fazem uma depressão e curam-se e nunca mais têm um quadro depressivo. Mas, portanto, é uma doença e tem que ser encarada como tal, como uma outra doença qualquer, física ou emocional ou mental. O que serão as causas desta doença? Eu creio que há várias coisas que podemos dizer, mas uma delas é que a população mundial cada vez está mais concentrada nas cidades. Portanto, abandonou as zonas rurais para as regiões urbanas. E, por outro lado, o estilo de vida é contra a natura. Portanto, é um estilo de vida hoje cada vez mais de competição, de pressa, de stress e, por outro lado, também de insegurança, de problemas existenciais e de muitas rupturas nos relacionamentos. Portanto, dentro das famílias, em várias dimensões, quer em relação aos filhos, quer em relação aos cônjuges, quer em relação a outras pessoas da família, quer em relação aos amigos, quer em relação aos colegas de trabalho, etc. Portanto, essas rupturas de relacionamentos são, de facto, fatores estressores, não é? Digamos assim, que podem conduzir também a depressão. Sobre os sintomas, há uma variedade de sintomas muito grande. E eu, quando dava aulas de psicopatologia, eu dizia sempre aos meus alunos
para terem cuidado, porque eu falava de um quadro, digamos, de um problema, de um determinado tipo de doença, vamos dizer assim, e dizia, há estes sintomas, há 9 ou 10 sintomas. Mas atenção, só se a pessoa tiver 5 ou mais destes sintomas é que se pode diagnosticar que a pessoa tem aquele problema. Portanto, não portanto, vou falar aqui de várias coisas que podem não ter nada a ver com depressão. Portanto, não fiquem já aflitos a pensar que estão num quadro depressivo. Mas a depressão pode apresentar uma variedade muito grande de sintomas, como, por exemplo, sentimentos persistentes de tristeza. Uma coisa é uma pessoa estar triste num determinado momento ou num determinado dia, tendo uma razão próxima ou não, eventualmente. Outra coisa é esse estado de tristeza ser persistente, não é? Uma sensação de inutilidade, uma sensação de desesperança, uma sensação de um sentimento de impotência, pessimismo, culpa, sentir pouca energia, fadiga, uma sensação de paralisia física e mental, uma inquietação também persistente, uma irritabilidade persistente, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, ou então ter problemas de memória, portanto, ou noutro aspecto, por exemplo, em relação ao sono, interrupções do sono, insónias persistentes, ou acordar muito cedo, ou dormir demais. No âmbito alimentar, também o comportamento alimentar com alterações do apetite, perda de peso, ganho de peso sem haver uma razão muito aparente, dores de cabeça persistentes, distúrbios digestivos e dores crónicas. E por vezes, como se não fosse suficiente, a depressão é acompanhada por ansiedade e ataques de pânico. Aliás, é uma patologia, digamos, composta, digamos assim, muito frequente hoje é encontrarmos pessoas que estão depressivas, num quadro depressivo, mas têm problemas de ansiedade. Então as pessoas tomam antidepressivos e ansiolíticos ao mesmo tempo. Parece um contrassenso, mas pode acontecer e acontece. Estar deprimido é um pouco como se a vida perdesse a cor. Fosse tudo a preto e branco, uma coisa, mas sem graça, sem piada. E por outro lado, depois pode surgir aparentemente do nada, a depressão pode surgir do nada, ou vir na sequência de uma derrota, de uma perda pessoal, ou qualquer outra adversidade imposta pela realidade. Há dois tipos de depressões, essencialmente, chamadas endógenas e exógenas. As depressões exógenas são as mais fáceis de compreender e de tratar, porque são aquelas depressões que resultam de uma causa direta. Um luto, uma ruptura de um relacionamento, um desemprego, uma perda financeira significativa, enfim, alguma coisa que desencadeou aquele quadro depressivo. Mas há outras depressões, e estas são as mais complicadas, chamadas endógenas, que, como que vêm de dentro, são depressões que não se sabe porquê. A pessoa não sabe porque é que está assim. Pessoas às vezes até bastante extrovertidas, bastante alegres, bastante relacionais, bastante gregárias, de repente alteram o seu comportamento, entram num quadro depressivo com alguma gravidade e deixam de querer relacionar-se com as pessoas, deixam de sair à rua, às vezes fecham-se num quarto escuro, a um canto, ou estão constantemente, têm crises de choro constantes e tudo isso. Portanto, há estes dois tipos essenciais. Queria dizer só mais uma ou duas coisas antes de irmos para a nossa conversa. Há traços depressivos na nossa personalidade. Quando nós nascemos, biologicamente nós não somos perfeitos. Nós olhamos para um bebê e achamos, ai, tão lindo, tão bonito e tal. Não, mas tem lá já alguns traços de alguma coisa que mais adiante na vida se há de vir a revelar. Algum problema ao nível da circulação, ao nível dos pulmões, ao nível de qualquer outro sistema, digamos assim, biológico. E a nossa personalidade é a mesma coisa, nós nascemos todos com determinados traços na nossa personalidade. Há pessoas que nascem com alguns traços
depressivos, alguns traços de ansiedade e por aí fora. Agora, a pessoa pode ter esses traços depressivos geneticamente e nunca fazer uma depressão ao longo da vida. Terão que haver um conjunto de circunstâncias que conjugadas levem a que a pessoa entre nesse quadro depressivo. Portanto, por vezes pode ter a ver com a nossa personalidade, tanto com a parte genética, como com a segunda questão, a segunda que influencia a nossa personalidade, que é a parte ambiental. Especialmente durante os primeiros anos, em que se está a construir a nossa personalidade, a infância e a adolescência até a idade adulta. Portanto, aquilo que acontece, o ambiente que nos cerca, pode também ser tendente a ser patológico, a desenvolver uma patologia ou não, é? Ou pelo contrário. O tratamento da depressão pode ser medicamentoso ou psicoterapêutico. O que nós temos hoje no Serviço Nacional de Saúde é que uma pessoa que está deprimida vai ao médico de saúde, ou ao médico de família, perdão, e o médico dá-lhe qualquer coisa, e se aquilo não resolver, se a pessoa continuar deprimida ou se tiver um quadro depressivo mais grave, manda para o psiquiatra. E o psiquiatra, aquilo que faz normalmente é aumentar-lhe a medicação e manter a pessoa drogada, entre aspas, quando o que a pessoa precisa é realmente uma terapia. Eu fiz consulta psicológica durante muitos anos, como psicoterapeuta, e por vezes vinham ter comigo pessoas com quadros depressivos. Se eu percebia que a pessoa precisava de um apoio farmacológico para poder fazer um processo terapêutico, de reformulação, digamos, da sua personalidade, então eu indicava para ir ao médico para a pessoa estar compensada, estar estável e poder então a psicoterapia fazer efeito. Se eu entendesse que não seria necessário, então não o fazia, apenas fazíamos a psicoterapia. Portanto, são duas formas. Embora que não há consulta psicológica no Serviço Nacional de Saúde disponível para toda a gente que precisa. Não é? Eu fiz um estágio durante a minha formação, há muitos anos, e via bem como é que eram as consultas de psiquiatria. Né? Assistia muitas e vi muito bem como é que era. A própria pessoa chegava ao médico de família, sim, ao psiquiatra que estava a acompanhar, e o psiquiatra fazia meia dúzia de perguntas sobre o sono, via fáscias, via a postura corporal, via o brilho dos olhos, perguntava sobre o apetite, perguntava sobre o sono e tal, e depois perguntava até o que é que precisa, e a pessoa dizia, olha doutor, preciso 2 caixas disto e 3 caixas daquilo, porque ele já sabia que só voltava dali a 2 meses ao que era a consulta, e era o que ele costumava. Então as pessoas não saem daquele círculo vicioso, daquele ciclo fechado, porque não têm o apoio psicológico. Porque o Serviço Nacional de Saúde não está preparado para isso. Finalmente, queria deixar então aqui uma dica também para vocês pegarem onde entenderem, obviamente, que é a questão da depressão nos crentes, nas pessoas de fé, nos homens e nas mulheres de fé. Há uma grande confusão, eu apercebi-me disso durante o tempo em que fazia consulta psicológica. Muitas pessoas vieram ter comigo, muitas pessoas eram de comunidades de fé, católicas, evangélicas, protestantes, e havia um traço mais ou menos comum, é que as pessoas na sua comunidade de fé era mal visto que a pessoa estivesse deprimida, porque a interpretação imediata era que isso era falta de fé. Né? E, portanto, eu próprio atendi, e tenho amigos meus que atenderam, pessoas até com responsabilidades nas comunidades de fé, líderes, mulheres líderes, filhos de líderes. Eu acompanhei algumas dessas pessoas, um colega meu em particular acompanhou muitas outras, e o problema era sempre o mesmo, quer dizer, já não bastava o quadro depressivo, como ainda o sentimento de culpa, não é? De ter falta de fé. E eu penso que é isto que tem que ser revisto na nossa mentalidade também, para que se compreenda que a depressão
é uma doença. Por isso eu fiz a questão de sublinhar a traço grosso desde o princípio que a depressão é uma doença. Se nós tivermos um problema de coração, não vamos dizer à pessoa que é falta de fé. A pessoa ser um doente cardíaco, não vamos dizer à pessoa que é falta de fé. Ou se tiver um problema no fígado ou nos intestinos, não vamos dizer isso. Se for uma coisa, digamos, física, essencialmente. Mas se for uma coisa da área mental ou emocional, então há essa mistura entre o que é espiritual e o que é emocional, e parece que nós não sabemos destrinçar as coisas. Eu penso que as coisas estão a mudar, a mentalidade, mas precisamos que mude muito mais, com certeza. E agora vou-me calar e vou ouvir os meus amigos onde é que querem pegar. Sim, boa tarde, uma vez mais. Eu encontrei há pouco uma expressão que achei engraçada, interessante, foi a expressão depressão pós-nada. Pronto, nós utilizamos muito, quando se fala da depressão, utilizamos muito esta expressão, lá está, sobretudo para identificar as depressões que surgem na sequência de momentos ou de circunstâncias específicas, não é? A mais famosa é a depressão pós-parto, que se estima que, pelo menos em Portugal, afeta cerca de 35% das mulheres, e também não é uma depressão de que as mulheres falem muito, e se forem cristãs ainda falam menos, não é? Porque aí a culpabilidade triplica, quer dizer, é complicado. Então, há a depressão pós muita coisa, não é? O stress pós-traumático para ex-combatentes, etc. E achei esta expressão muito interessante, porque aquela depressão que se prolonga no tempo e que muitas vezes acompanha as pessoas até morrer, de uma forma geral, é uma depressão pós-nada. E lá está, como o Brices dizia ainda agora, muitas vezes as pessoas que que conhecem a depressão nessa vertente, se lhes pedissem para identificar as causas, não conseguiriam. Está lá, não é? É algo latente, é algo que perturba, com que se acorda, com que se adormece, mas não sabiam identificar. E se calhar quem nunca vivenciou isso tem que começar a aceitar esta ideia de que muitas vezes não há uma causa específica para o que está a acontecer. Há pessoas que têm muita dificuldade em perceber isso, aquelas pessoas mais pragmáticas, mais racionais, etc. Há outras a quem a pessoa diz eu sinto-me assim, mas não sei porquê, e que conseguem responder ok, eu também não sei, mas entendo o que estás a dizer. Essa é assim, uma coisa que me ocorre. Fui-me lembrando de muita coisa. Quando de facto, apesar de tudo, e lá está correndo o risco para a repetir o que o Brices disse, apesar de tudo as coisas começam a mudar, a nossa leitura das coisas. É preocupante esta questão da depressão, os números são preocupantes. No caso português, em que de facto temos muito ainda que andar em termos da saúde mental, eu costumo dizer aos pobres, aos muito pobres, aos sem abrigo, e depois lá no fim da linha, quando já não há mais ninguém, estão as questões da saúde mental. Desde as questões mais graves, não é? Que exigem internamentos e coisas assim, até a depressão, que também faz parte da vida mental. Em Portugal, estes são os mais pobres dos pobres, independentemente de terem boas ou más condições financeiras. É uma área que nós ainda tateamos muito. Apesar de tudo, já estamos um bocadinho melhor. Eu estava-me a lembrar, quando eu era miúda, num livro da escola, tinha uma história, não sei se o Alfredo apanhou, terá tido alguns livros em comum comigo, mas havia uma história de um rei que tinha um filho que estava sempre deprimido e tinham tentado tudo
para que ele saísse daquela situação. Claro que no meu livro da escola primária não se chamava depressão, chamava-se outra coisa qualquer, mas a ideia era isto. E então, um dia, um sábio foi falar com o rei, isto para resumir, e disse-lhe que a cura para a depressão do filho passava, só tinha uma solução. Precisavam de encontrar a camisa de um homem que fosse completamente feliz, e se o filho vestisse a camisa desse homem, ficaria curado. E obviamente o rei manda emissários por todo o país e pelo reino, à procura de um homem que fosse verdadeiramente feliz. Mas por mais que procurassem, as pessoas que encontravam, mesmo as que pareciam muito felizes, acabavam sempre por confessar que tinham alguma dor dentro delas. Até que um dia chegaram, um emissário chegou a um campo e viu um homem que estava a trabalhar no campo, e debaixo de um sol terrível, num grande esforço, e apesar de estar a cavar, o homem ia cantando e todo ele vibrava de alegria. Então o emissário conversou com ele e percebeu que aquele homem se sentia completamente feliz. Acho que naquela história não havia drogas, não havia drogas da felicidade, nem lítio, nem nada dessas coisas. Portanto, pelos vistos, o homem era genuinamente feliz. Então o emissário disse, então, olha, preciso que me dês uma camisa tua para eu levar ao rei, para que o filho dele experimente e fique curado. E o homem deu uma gargalhada e disse, eu não tenho camisa. E claro que na altura a ideia que se tentava passar às crianças, ainda por cima isto ainda no tempo da velha senhora e no auge do salazarismo, é que podíamos ser pobrezinhos e felizes. Pronto, a história, apesar de tudo, tinha, independentemente do resto, tinha um fundo bonito, que era explicar às crianças que não era por muito possuírem que alcançariam a felicidade e que muitas vezes aqueles que nada tinham eram os mais felizes. Embora as coisas tenham mudado muito, ainda se encontra um bocado este discurso que é, mas porque é que ele está deprimido? Porque é que ela está... Não lhe falta nada. Tem um bom emprego, tem família, tem saúde. Se calhar o mal é esse, se calhar se tivesse problemas a sério, já não se podia dar ao luxo de se pôr com caprichos desta natureza. E de facto as pessoas que vivem em depressão, e lá está, se houvesse um apoio mais adequado ao nível, sobretudo ao nível psicoterapêutico, seria possível a essas pessoas desenvolver algumas técnicas que, não resolvendo o problema, não curando a doença, ajudariam a viver com ela. Estou-me a lembrar, por exemplo, as crises depressivas, quando agudizam, elas enviam sempre sinais, ou seja, há sempre alguns sintomas que a pessoa aprende a identificar, que dizem, vem aí, é como um monstro que faz muito barulho à medida que se aproxima e, portanto, a pessoa ainda não ouviu o monstro, mas já lhe ouviu as passadas, já sentiu a vibração e sabe que ele vem aí. E já não sei qual foi o psicólogo que eu li aqui há tempos e que dizia, as pessoas têm que aprender a fechar a porta a esse monstro e não deixar entrar-se. Caem na esparrela de abrir a porta e de deixar entrar, é muito difícil depois pô-lo fora. Estou a partilhar isto porque penso que também podem ser achegas para pessoas que eventualmente nos estejam a ouvir. Eu fico sempre muito incomodada com a quantidade de antidepressivos que se consomem em Portugal. É visto da forma mais natural, as pessoas falam, lá está, da medicação, como se estivessem a falar do melhoral para as constipações de quando éramos crianças, conhecem os nomes, fazem os diagnósticos,
lá está, dizem aos médicos o que é que têm que lhes receitar, e em termos do orçamento do nosso Serviço Nacional de Saúde, a verba que vai com participação para antidepressivos e ansiolíticos é uma coisa que honestamente eu acho que pagaria a psicoterapia a muitas pessoas que precisam dela. Ou seja, mesmo do ponto de vista económico, esta não é uma boa aposta para um país. São apenas contributos, coisas, como eu disse, fui pensando e fui anotando. Tenho uma pergunta para vocês. Eu não consegui encontrar a resposta. Qual é o contrário de depressão? O contrário da tristeza é a alegria, o contrário do medo é a coragem. Qual é o contrário da depressão? Bom, há uma doença mental chamada bipolar, doença bipolar, que talvez dê essa resposta, ou seja, em que as pessoas alternam fases, podem ser meses, de mania e depois fases de depressão, portanto, sequenciais. Nas fases de depressão, é uma depressão, enfim, como outra qualquer, praticamente. Nas fases de mania, é quando tem os delírios, quando tem, portanto, é quando é mais perigoso, quando... Sim, mas aí, exatamente, mas aí seria um bocado, alternam as fases de... Eu tenho uma grande amiga que padece dessa doença, alternam a depressão com a euforia. Mas eu estou-me a referir às pessoas que não têm este problema. Se não estão deprimidas ou se não são deprimidas, então são o quê? O Para nos contrário ajudar também a perceber como é que se pode chegar aí, não é? O contrário da depressão deveria ser o equilíbrio emocional, a harmonia interior, né? E é aqui que a fé pode ter um papel fundamental, né? O que não quer dizer que, como já dissemos, que uma pessoa que tenha fé não esteja sujeita a fazer uma depressão. Não tem nada a ver com isso. Mas o contrário do... Qualquer perturbação emocional é uma desorganização interna. Ou seja, a pessoa está desorganizada internamente. E, por um lado, o papel da farmacologia, portanto, dos medicamentos, é um papel meramente instrumental. Ou seja, destinam-se a controlar o fluxo dos neurotransmissores, ou seja, aqueles fluidos químicos que funcionam no nosso cérebro, que produzem as sinapses e, portanto, que ou têm excesso, este neurotransmissor, ou têm em débito. E então os medicamentos, chamados psicotrópicos, para estes efeitos, são medicamentos que se destinam a aumentar ou a reduzir esse fluxo, para que a pessoa se sinta melhor, mais equilibrada. Mas isso é uma coisa, digamos, química, que tem a ver com a química do cérebro. Mas muitas vezes a depressão, sabendo nós a causa ou não, seja endógena ou exógena, a depressão procede de uma desorganização interna. Pode ser coisas que a pessoa nunca resolveu há muitos anos, pode ser mais recente, mas e quando a pessoa faz um acompanhamento terapêutico, um processo terapêutico, uma psicoterapia, muitas vezes organiza-se internamente e o seu organismo e a sua capacidade emocional e mental estabilizam. E daí a pessoa já não precisar de químicas produtos químicos para se equilibrar. Portanto, eu diria que o contrário da depressão, como o contrário de qualquer outra perturbação de personalidade, que é assim que se chama, hoje em dia não se chama propriamente doenças, é perturbação de personalidade esquizotípica, perturbação de personalidade não sei. O contrário disso seria uma harmonia interior realmente que faz com que a pessoa se sinta bem, equilibrada e funcionante. Não é? Embora as pessoas que... Há muita gente que tem uma harmonia interior, digamos assim, não sente este tipo de desafios, o que não quer dizer que essa harmonia seja... Estou a pensar que
a palavra harmonia é uma palavra muito interessante aqui, para pensarmos um pouco mais, mas quem não tem depressão e vive uma vida muito agitada, muito desregrada, pode não ter essa harmonia. Mas eu estava a pensar mais neste aspecto da depressão. Eu tenho tido essa luta na minha vida, portanto aqui é mais uma perspectiva muito personalizada, portanto é diferente de pessoa para diferente, embora seja alguma coisa que corre na nossa família há várias gerações. E, portanto, quando eu tive que lidar com isto, com o acompanhamento médico, foi diagnosticado que parte do problema provavelmente já vem por via da família. É alguma coisa que é parte de mim, e sendo parte de mim, nas condições certas, vai ao extremo, e indo ao extremo tem que ser tratada. Nessa dupla vertente da introdução de fármacos e do acompanhamento terapêutico. Portanto, isto são coisas que eu nem sabia que existiam e estava a vivê-las, porque me pareciam que eram normais, não é? Até que um dia já não tinha condições de vivê-las, de continuar a viver, corria o risco de perder a minha mulher e os meus filhos e perder o trabalho e perder tudo o resto, e portanto tive que ir procurar ajuda, e nessa altura percebi que era esse o problema. Não fui educado dessa maneira, era normal na nossa família que as pessoas tivessem este tipo de comportamento, digamos assim. Isto aconteceu-me para aí há uns 23, 24 anos, foi muito sério, foi mesmo muito complicado, mas nessa altura eu já tinha a minha fé amadurecida, e o que eu pedi a Deus na altura foi naturalmente cura, não ter este tipo de fragilidade na minha vida. E alguém que me aconselhou na altura disse: é bom, se Deus quiser intervir e fazer esse milagre, tu poderás ficar livre da depressão. Também pode ser que a depressão seja alguma coisa que te vai ajudar a fazer um caminho muito mais reflexivo, muito mais reflexivo, muito mais intencional, que essa fragilidade pode ser a tua força. Eu nunca tinha ouvido isto neste campo, mas os últimos 24 anos tem sido isso. A minha fragilidade é também o meu ponto de força. E neste sentido gostava muito de ajudar quem tem um percurso de fé e de repente se vê nesta escuridão, neste desgaste profundo, nesta falta de esperança, a perceber que isso pode ser mesmo uma porta pode ser uma ponte com os recursos que Deus tem para fazer caminho connosco. Tem sido o meu caso. E, portanto, não é que eu nunca mais tivesse depressão, de facto não tive essa situação que precisava de apoio clínico, mas regularmente tenho os meus dias. E são esses dias que me levam a ir buscar esses recursos que Deus tem à minha disposição e a trabalhá-los, como quem vem a um ginásio. Não é? E, portanto, nunca mais precisei de apoio de fora, porque eu vou buscar na relação que tenho com Deus. E isso tem sido suficiente para mim. Mas tenho preocupação em relação a este assunto, para além dos números que citaste, Briços, no princípio, esta praga, né, esta pandemia que está a acontecer por todo o lado, provavelmente é muito maior do que os números dizem, porque os últimos 2 anos, com o Covid, explotaram uma quantidade de outras situações que estavam latentes, e uma das coisas que eu li recentemente é a quantidade de pessoas jovens, a partir da adolescência para cima, que estão em crise depressiva profunda. Portanto, há aqui uma nova componente, porque durante muito tempo eu habituei-me a pensar que a depressão seria uma coisa da meia-idade, quando a pessoa se esgotou, quando ficou cansada, e agora nós estamos a ver nas pessoas que estão no seu início de vida terem lutas muito grandes com esta questão da depressão. E há aqui um elemento, obviamente isto não explica tudo, mas há aqui um elemento interessante, é que o aumento da depressão entre os mais jovens acontece ao mesmo tempo que diminui o número de relacionamentos em que eles estão envolvidos. Ou seja, a desvinculação afetiva que nós tínhamos naturalmente nos nossos grupos de colegas, de amigos, de vizinhos, de família alargada, ficou cada vez mais reduzida. E isto acontece ao mesmo tempo que um número maior de pessoas mais jovens é mesmo assustador, porque são pessoas que estão no início da vida e terão que provavelmente viver com esta situação o resto da sua vida.
e alguns não quererão ter que lidar com isso tanto tempo. É assustador para todos nós. Só acrescentar mais um elemento de reflexão, que também já foi levantado por vocês, no tipo de vida que tenho, o trabalho que faço, tenho acompanhado dirigentes, não só dirigentes, mas dirigentes de comunidades cristãs que estão profundamente deprimidos, mesmo do género de não se levantarem do sofá durante semanas e não terem capacidade de lidar com ninguém. São pessoas que fizeram 10, 20, 30 anos de trabalho pastoral e que estão agora numa situação de profunda depressão, com quase impossibilidade de saírem dela. E um dos elementos que eu estava a ler aqui um texto que se calhar vocês reconhecerão, mas é um texto que também ajuda quem tiver algumas dúvidas sobre a relação entre a fé e a depressão, se é possível ou não é. Há aqui um texto que diz assim, é uma oração, vocês reconhecerão: Senhor, peço-te que ouças a minha oração, que escutes a minha súplica, não te afastes de mim nesta hora de aflição, que é uma primeira palavra, nesta hora de aflição, presta bem atenção ao clamor que te lanço neste dia de angústia, responde-me depressa. Os dias da minha vida vão se desfazendo como fumo, os meus ossos ardem no meu corpo como lenha, tenho o coração ferido e pisado, estou como a relva que secou, perdi o apetite e a comida só me dá fastio. Sou só pele e osso. Devido aos meus fortes gemidos, a minha vida tem sido um constante sofrimento. Sou como a coruja do deserto, sou como um mocho em lugares desolados. Não consigo dormir e sinto-me só, como um pássaro solitário num telhado. O pão sabe-me a cinza, a minha bebida são as lágrimas que verto. A minha vida apaga-se como uma sombra da noite que cai. Vou secando como relva pisada e sem água. Isto é a parte mais triste, descritiva, no meu ponto de vista, de um estado depressivo profundo, do salmista, Salmo 102, que temos lido muitas vezes e que se calhar não associamos a esta doença. E só termino com a segunda parte do Salmo, apenas com 2 ou 3 citações, porque aquilo que falta muitas vezes a quem está a viver a depressão é esperança. Já não se vê nada mais para a frente e por isso há um sentimento de desistência, de uma impotência muito grande de fazer qualquer coisa, portanto é para desistir e é esperar que a coisa se conclua, e daí muitas vezes também nascem estes ataques de pânico, que é já não podemos fazer nada quando há expectativas sobre nós e portanto disparamos como se estivéssemos a morrer, não é? Mas diz aqui o salmista, depois disto, contudo, tendo dito como é que ele se sentia, diz: contudo, Senhor, tu permaneces o mesmo. A tua fama atravessa toda a história. Eu sei que virás cheio de compaixão. Esta é a hora determinada para teres compaixão e ajudares. Deus ouvirá as orações dos desamparados, não se esquecerá deles, que isto fique escrito para futuras gerações. Portanto, estamos a falar do salmista, não é? E podíamos ir buscar alguns outros salmos que nós lemos tantas vezes ao longo da nossa vida e que refletem o estado de espírito, se calhar, de algumas pessoas na nossa comunidade, na nossa família, e que convém lê-lo então num espírito de oração. Eu agradeço muito ao Alfredo o seu próprio testemunho, que acho que é muito importante, e também muitas outras pontos de reflexão que trouxe aí. Eu queria dizer 2 ou 3 coisas. A questão da ideia da fragilidade, que Deus se move através das nossas fragilidades também, ou que encontramos na alguma fragilidade particular um caminho. Eu estava-me a lembrar da Johnny, aquela rapariga que um dia foi dar um mergulho, o sítio onde ela mergulhou não tinha profundidade, ela ficou com uma lesão na coluna e ficou paraplégica. E aquela mulher, que antes ninguém sabia quem era, hoje tornou-se uma pessoa no mundo cristão conhecidíssima
alcança imensa gente, tem um testemunho fantástico especialmente para as pessoas que têm deficiência motora, e portanto de certa forma foi um caminho que se abriu, que ela não conhecia antes. Portanto, às vezes Deus usa as nossas fragilidades, sem dúvida. Quanto à questão dos pastores ou dos líderes religiosos com depressão, é verdade, é um problema muito grave. Eu não citei aqui, porventura, o sintoma mais grave do quadro depressivo mais grave, que é o pensamento suicidário, não é? Mas eu sei, e tenho lido, e vocês se calhar também têm lido, por exemplo, nos Estados Unidos, há imensos pastores a abandonar o ministério, ao fim de não sei quantos anos de ministério, e há casos de suicídios de pastores, e já aconteceu no Brasil também. Portanto, não sei noutros países. Ora, o que é que isto mostra? Que mesmo uma pessoa, seja um líder espiritual, pode fazer uma depressão séria. Tem um quadro depressivo grave. Aliás, nós temos na Bíblia casos de depressão. Elias deprimiu depois da história do Monte Carmelo. Ele deprimiu, ele pediu a morte. E temos outros casos em que as pessoas que foram usadas por Deus de uma maneira poderosa na história de Israel, pediram a morte. Pediram a morte a Deus. E, portanto, isso significa que estavam numa situação de desespero, como dizes, de falta de esperança, e que pediram a morte. É claro que há sempre pessoas que tendem a minimizar esta coisa, que têm dificuldade em aceitar que seja uma doença, e minimizam. Eu acompanhei uma vez, há muitos anos, o caso de uma pessoa que estava em tratamento da sua depressão, estava a tomar uma medicação, e o médico pediu para ela procurar um apoio psicológico. E ela procurou-me, e eu acompanhei durante algum tempo, e ela já se sentia melhor, já se sentia bem, e a certa altura disse ao médico: eu gostava de voltar ao trabalho. Ela era cozinheira no infantário. E ela gostava muito do trabalho que fazia e queria voltar, sentia-se bem. E o médico terá dito: bem, mas de certeza que se sente bem e tal, veja lá e tal, que essas coisas às vezes. E ela insistiu, então a senhora voltou. E quando chegou ao trabalho, praticamente no primeiro ou no segundo dia, ouviu uma colega, inadvertidamente ouviu as colegas a conversarem, a desvalorizar, sem saber que ela estava a ouvir, a desvalorizar a condição dela, e uma delas disse qualquer coisa do género: olha só, eu não tenho vida para estar doente. Não é? Portanto, uma desvalorização completa da situação, porque é como se a pessoa tivesse um braço em gesso, entendia se estava doente. Se tivesse um problema físico grave, está doente. Mas se for uma depressão, já as pessoas têm dificuldade em entender que está doente. Aliás, a depressão antigamente chamava-se melancolia. Nós sabemos o que é uma pessoa melancólica, não é a mesma coisa que uma pessoa deprimida, não é? Agora, a questão aqui que eu gostava também de trazer aqui à colação, é a questão da comunidade de fé, da igreja local, como uma comunidade terapêutica. Porque, no fundo, é isso que deve ser. Não é? Deve ser uma comunidade de aceitação, uma comunidade inclusiva e uma comunidade que tenha saúde para oferecer. E a saúde, desde logo, é compreensão, é capacidade de escuta, capacidade de ouvir, capacidade de compreender e capacidade de aceitar as pessoas nas suas dificuldades. Quando as pessoas põem determinados padrões e determinadas ideias acima da consideração, do respeito e do amor que devem ter ao próximo e ao irmão, a ponto de desvalorizar a condição dele, a condição clínica dele, e a ponto de acharem que ele está assim porque quer, ou que está assim porque não tem fé, e não tem fé porque não quer. Isso é uma coisa destrutiva, completamente terrível, não é? E, portanto, a comunidade podia ser uma comunidade terapêutica, mas muitas vezes não é. Não é? Eu tenho estado aqui a acompanhar, aqui no Facebook, há muita gente que está aqui, alguns em Portugal, outros no Brasil, que estão aqui a pôr alguns comentários. Há aqui um pastor que já está
reformado, aposentado, também a agradecer, porque nós estávamos a falar deste assunto, lá terá as suas razões, certamente conhece alguém, e muitas outras pessoas. Alguém também que está a falar sobre a igreja como comunidade terapêutica, e há aqui outra pessoa que diz que de facto já houve suicídios de pastores no Brasil e que a igreja devia ser uma comunidade terapêutica, mas infelizmente não tem sido. Em alguns casos não terá sido, noutros se calhar será. Mas eu penso que isso é o papel, o nosso papel, quando a Bíblia diz, quando o Novo Testamento diz, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros em amor. O que é que isto quer dizer? Suportar uns aos outros em amor. Não é compreender o outro nas suas fragilidades e ajudá-lo. Não é? Se calhar precisamos mudar um bocadinho o chip, não é? E precisamos Eu, na minha comunidade, já ensinei sobre este assunto e fui buscar exatamente figuras bíblicas que a Bíblia registra como heróis da fé, como pessoas que fizeram coisas fantásticas. Eu citei o caso de Elias há pouco, mas há outros, e que, no entanto, foram pessoas que, numa fase da sua vida, deprimiram e quiseram morrer. Portanto, só quem quer morrer, quem tem ideias de suicídio, são pessoas que já desistiram de viver. São pessoas que estão deprimidas, estão num processo de depressão. E nós sabemos o que aconteceu com Elias, todos nós conhecemos, não é? Depois do episódio do Monte Carmelo, a rainha Jezabel mandou matar Elias e ele fugiu. E fugiu até onde pôde e esteve dentro de uma caverna e depois e estava tão desesperado que ele quis morrer e pediu a Deus para morrer. Portanto, nós somos confrontados com a nossa vulnerabilidade. Não há super-heróis, não há super-crentes. Isso é uma ideia diabólica, uma ideia estúpida, idiota. Não há ninguém que seja super em coisa nenhuma. O super-homem só nos cartoons é que existe, na banda desenhada, na realidade não existe. E, portanto, também não há super-crentes. Há pessoas normais que têm um corpo que pode adoecer, que têm uma alma, uma mente que também pode adoecer e que podem também ficar desorganizados emocionalmente. E qual é o nosso papel? Só desculpa, Brice, eu estava a pensar, eu tenho a sorte, ou a benção, ou seja, o que for, de pertencer a uma comunidade que é a segunda casa de muitas pessoas e que é um porto de abrigo, e em que há espaço para viver estas coisas. Mas o que eu sinto é que, no que diz respeito às depressões, chega uma altura em que as pessoas... Há depressões que demoram anos, não é? Em crise. Não, já não me refiro àquelas pessoas que têm que viver com a doença ao longo da vida toda. E é como se calhar que eu vou dizer um grande disparate, mas a sensação que eu tenho é que a certa altura as pessoas ficam fartas. Estar a orar sempre por aquilo, estar sempre a perguntar, estar sempre... Epá, já cansa, não é? Se a pessoa tem um cancro, por exemplo, é algo visível, é mais fácil, entre aspas, não me refiro, obviamente, ao sofrimento que causa a comunidade, mas é mais fácil acompanhar, é tudo mais concreto, acontecem coisas. Agora, quando uma pessoa passa anos em que a gente pergunta como estás, estou na mesma. A certa altura, aquilo que não se vê, esquece. E isto é uma coisa muito, muito, muito prosaica, muito tonta, mas é verdade. E a dada altura, há pessoas que pensam assim, já não há espaço para a minha dor, já não há espaço na minha comunidade. Portanto, ou eu tenho condições de procurar ajuda no outro lado qualquer, ou tenho que enfrentar isto sozinha e lidar com isto sozinha. Sim, mas deixa-me só dizer isto, Alfredo. Do ponto de vista cristão, a Célia estava a dizer isso e eu estava a pensar aqui na pergunta de Pedro que fez a Jesus: quantas vezes, Senhor, perdoarei? Não é? E Jesus respondeu 70 vezes 7, que no fundo não quer dizer
o resultado da multiplicação, mas quer dizer sempre que for preciso. Ponto final. E essa deve ser a atitude. Nós estamos para ajudar, sempre que for preciso, não é? Mas eu sei que a tendência humana é essa que a Célia disse, sem dúvida. Desculpa, Alfredo. O que eu ia dizer há não sei se eu já mencionei aqui alguma vez, um psicólogo cristão que morreu há pouco tempo, muito famoso, chamado Larry Crabb, escreveu uma quantidade de livros, ele era professor universitário também, palestrante por todos os Estados Unidos, até noutras partes do mundo, e a certa altura ele próprio teve um problema na vida e ele disse que quase renegava tudo aquilo que tinha escrito nos primeiros 25 anos da sua carreira académica e de prática clínica. E uma das coisas que ele disse nesse livro chamado Conexão foi que o entendimento que ele tinha é que a grande maioria, não todas, mas a grande maioria das situações que as pessoas atravessam podem e devem ser acompanhadas no contexto da comunidade cristã. Ou seja, nós dizemos com demasiada facilidade: tu tens um problema, vai ver um psicólogo. E, em alguns casos, é absolutamente necessário o acompanhamento de um psicólogo ou de algum outro técnico de saúde mental. Mas uma boa parte destas situações são situações que temos recursos enquanto comunidade para lidar com elas. A dificuldade está, muitas vezes, que a Igreja vai acompanhando o desenvolvimento da sociedade e vai se tornando mais permeável à estrutura, à agenda, aos ritmos da comunidade do que deveria. Porque muitas vezes são doentios e a comunidade cristã deveria apresentar, ou deveria ser de alguma maneira, uma alternativa, não é? Uma proposta alternativa ao estilo de vida que as pessoas adotam. Ou seja, nós não podemos, enquanto comunidade cristã, ser um apoio concreto para as pessoas que precisam, se nós também não revermos a forma como existimos enquanto comunidade e os nossos ritmos de vida, as nossas ambições, a relação que estabelecemos uns com os outros. Uma das coisas que as pessoas mais precisam nestas circunstâncias, provavelmente, é de alguém que lhes dê tempo. Não que vá resolver a sua situação, que vá curá-la, que vá tratar do problema para que o problema deixe de existir, mas que a valorize, que a acarinhe, que a acolha, que a acompanhe. E muitas vezes basta que esteja ali, incondicionalmente. E o problema é estar ali, porque temos vidas tão cheias ou mais cheias ainda do que o resto das pessoas. Porque muitas das comunidades acrescentam àquilo tudo que as outras pessoas já fazem, mais uma quantidade de camadas, de preocupações, de atividades, de responsabilidades, de compromissos. E as vidas, muitas vezes dentro da Igreja, são ainda mais insustentáveis do que são à nossa volta. E, portanto, é verdade que nós, não só para os membros das nossas comunidades, devemos trabalhar a nossa identidade, a nossa estrutura, os nossos estilos de vida, de maneira a estarmos mais disponíveis uns para os outros. É impensável que dentro da nossa comunidade pessoas passem mal. Nós ouvimos falar isso no Novo Testamento em relação a questões materiais, mas podemos dizer isso também em relação a questões imateriais. Se estão a passar mal entre nós não podemos ignorar. Alguma coisa deveríamos estar disponíveis para fazer enquanto comunidade. Mas depois há outro nível também, que é a sociedade está cheia de pessoas que não têm com quem falar. Não é? A solidão, que está muitas vezes associada à depressão, é uma praga tão grande ou maior à nossa volta. E há pessoas que vivem num regime de profunda solidão e, portanto, onde é que estão aqueles que os ouvem, que os acolhem, que os acompanham? Portanto, há aqui um trabalho, eu diria até, eu gosto de usar esta expressão, num certo sentido profético, para a comunidade cristã. Há aqui uma oportunidade profética que é a de sermos a mensagem que as pessoas precisam de ouvir. E isso não vai acontecer se nós não repensarmos a maneira como vivemos a nossa vida individualmente e como membros de uma comunidade também, e como estruturamos a comunidade para acolher, para acompanhar, para potenciar a mudança na vida de todos, começando na nossa comunidade e depois na nossa vizinhança e por aí fora. Não é? Eu subscrevo completamente o que acabaste de dizer. Queria só acrescentar que, para que isso aconteça, ou um dos aspectos essenciais para que isso aconteça, foi aquilo que o Briço já abordou e que eu conheço bem, quer daquilo que vejo, quer da minha experiência pessoal, que é, em muitas comunidades, em muitas igrejas, os cristãos têm que rever
a própria visão que têm do que é ser cristão. Nós, a realidade que eu conheço melhor é obviamente a portuguesa, mas a tal história do super cristão que nunca se vai abaixo, etc, 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 isso tem mesmo que ser desmontado. Porque senão, como é que as pessoas, por um lado, como é que se vão comportar quando a crise vier sobre elas? E por outro, como é que vão sentir verdadeira empatia pelos que estão de fora e que estão a passar um mau bocado? Ou então põem-se com aquela superioridade espiritual zeca que não ajuda nada, não é? Que é mais ou menos o equivalente tonto da medicação. Aqui há uns anos, quando eu passei o momento mais duro da minha vida, eu percebi rapidamente que a maior parte dos cristãos não estava sequer preparada para estar comigo naquele momento. As construções que tinham na sua cabeça eram de tal ordem, estavam de tal modo formatadas, que, tirando uma ou outra exceção que não cabem, que não enchem os dedos de uma mão, quem é que me acolheu? Quem é que chorou comigo? Quem é que esteve lá? Quem é que abdicou? Curiosamente, na maior parte dos casos, aqueles que as igrejas tendem a condenar. Gente de vida muito duvidosa, com hábitos altamente condenáveis, mas que eram os que estavam habituados a reconhecer o sofrimento, a exclusão e o ficarem sozinhos no meio da dor. É um aspecto da minha vida com que eu me reconciliei há muitos anos e por isso também me sinto à vontade para falar sobre isto. Mas a minha própria experiência me ensinou aquilo que eu sempre tinha desconfiado. Que muitas vezes a Igreja não está preparada, nem tem condições para abraçar a dor do outro. Não está. No meu caso, falhou redondamente. Sem dúvida, eu tenho essa percepção também. Aliás, as pessoas continuam a pôr aqui posts no Facebook a referir esta questão como sendo uma questão importante, que é importante falar, etc. Mas sobre a questão da solidão que o Alfredo falou, eu não sei se foi em França, houve um país qualquer que quis criar um Ministério da Solidão, ou na Suécia, uma coisa assim, há uns anos, porque realmente... Provavelmente o Japão, sim. Pois, porque realmente há uma tendência, até por causa da longevidade, há muita gente já a viver realmente sozinha, e não é só a questão de estar sozinha, que a pessoa pode estar sozinha, mas não estar num sentimento de solidão, mas em verdadeira solidão. Eu creio que nós temos muito hábito, na sequência do que disse a Célia, de dar respostas. Nós cristãos, muitas vezes, temos o hábito de dar respostas para perguntas que não foram feitas. Não é? Temos respostas já preparadas, mas nem sequer ouvimos as perguntas. E se nós estamos a dar respostas a perguntas que não foram feitas, estamos a passar completamente ao lado. E provavelmente é isso que a Célia estava a referir, quer dizer, aquelas respostas prontas, aquelas respostas super espirituais, digamos assim, vão um bocadinho nesse sentido. Por outro lado, as comunidades de fé, em muitos lugares, hoje movem-se através sobretudo com base em programas e não em relacionamentos. Uma comunidade de fé é uma família espiritual. E, portanto, o que é básico numa comunidade de fé não são os programas, assim como não é o estilo arquitetónico do templo, ou, enfim, ou sequer a liturgia. Não é isso que é o fundamental. O que é fundamental é a relação entre as pessoas e das pessoas com Deus, não é? No propósito de ser um centro de adoração. E muitas vezes isso está relacionado com programas
porque isso depois também tem a ver com a disputa do mercado, aquilo que nós em ciência das religiões chamamos o mercado religioso, não é? Portanto, programas para atrair, então deixa cá vir trazer este pregador e aquela cantora e não sei o quê, e vamos fazer aqui mais um evento e não sei o quê, para ver se outras pessoas vêm e estamos a agir como, em marketing como no mercado, esquecendo às vezes a questão fundamental que marca o que é uma comunidade de fé, que é a relação, a família espiritual. E finalmente, nós já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, queria dizer uma coisa também, que é o seguinte: se a comunidade de fé não é uma comunidade de cura, não é uma comunidade terapêutica, se não serve para curar os problemas, não apenas espirituais, mas emocionais, então serve para quê? Ora bem, uma comunidade de fé, uma comunidade cristã, é uma comunidade construída à volta de Jesus Cristo, ou à volta de Deus. O Deus que é revelado na Bíblia é um Deus de amor, assim como Jesus. João diz que Deus é amor, é sua essência. Não diz que Deus é justiça, diz que Deus é justo. Mas não diz que é justiça, mas diz que Deus é amor. Portanto, a essência de Deus é o amor. E há um texto de Isaías que eu gosto muito e que cito muitas vezes, que é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, etc., referindo-se profeticamente a Jesus. E eu costumo dizer, as pessoas estão habituadas a ouvir dizer que Deus é forte por uma razão, porque Deus ama, porque não há força mais poderosa no mundo do que o amor. Portanto, quando o Alfredo dizia há pouco que a comunidade de fé devia ser, ou que o tal Larry Crabb, acho eu, sim. Ok, tinha dito que no final quase da sua vida, tinha dito que, afinal de contas, a comunidade de fé era o local mais favorável para poder curar a maior parte dos problemas emocionais das pessoas, é porque é uma comunidade de amor, ou é suposto que seja. Também há comunidades religiosas que são altamente destrutivas, atenção, isso também tem que ser dito, são altamente destrutivas. Mas quando estamos a falar de uma comunidade de fé à luz do Novo Testamento, segundo o modelo do Novo Testamento, realmente é uma comunidade de amor. Tem que ser uma comunidade de amor, de amor fraternal, não é? Desinteressado. E, portanto, não há nada mais curativo do que o amor, não é? Porque uma pessoa, quando tem um problema emocional, ela precisa, antes de mais, de se sentir aceita, de se sentir ouvida, de se sentir compreendida e de se sentir amada. No fundo, isto faz parte do processo de sermos humanos, não é? Nós todos temos essa necessidade. E se a comunidade de fé, se a igreja local não for isso, e não for uma comunidade terapêutica, não for uma comunidade de amor, que acolhe os que estão cansados, que trata os que estão feridos, que ajuda a levantar os que estão caídos, não é? Não é por acaso que Salomão diz que se forem dois a caminhar e um for-se abaixo das canetas, o outro ajuda, se dois estiverem numa cama, um estiver com frio, o outro aquece. Quer dizer, essa solidariedade, essa proximidade, essa fraternidade tem que ser fundamental nas comunidades de fé. E espero que esta conversa seja útil. Brice, se eu puder dizer uma coisa claro. muito rápida, até porque o tempo passou e não queria retirar a força desta fantástica mensagem que acabaste de dizer, não é? A força do amor, de que a gente fala tanto e prega tantas vezes, está ainda muito por realizar em cada um de nós e na nossa comunidade. Eu não queria retirar isso, mas pensando em alguma pessoa que nos esteja a acompanhar agora e que eventualmente esteja a passar por um período mais negro, dentro da sua cabeça, do seu coração, há este salmo e é só uma frase que eu queria tirar do salmo, que eu digo que isto é a minha experiência, tem sido a minha experiência continuada e gostava de deixar como um encorajamento a quem estiver a ouvir. Diz assim o Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido, liberta os que têm o espírito carregado de angústia. Eu creio nisto, porque é a palavra de Deus para nós e porque tem sido a minha experiência e queria que fosse também a experiência de alguém que nesta altura saiba que Deus está perto
e que este espírito carregado de angústia é algo que Deus pode trabalhar consigo para libertar. As pessoas continuam aqui a fazer bastantes comentários e nós podíamos estar aqui com esta temática mais 2 ou 3 horas, mas eu não resisto a ler aqui um post que pôs uma amiga minha, que é médica, cristã, que diz: hoje uma doente minha esteve ontem em risco imediato de vida. Hoje, melhor, pediu-me um pouco de água porque tinha a boca seca. Parei, apesar de ter muito ainda por fazer até passar o turno, dei-lhe água e recebi um obrigada. Isto é o céu. Na sequência da conversa, ela disse-me: Jesus esqueceu-se de mim. E eu disse: não, querida, ontem ele esteve consigo e por isso você está aqui. Teve em perigo de vida, né? Resumo, aquilo que seria uma perda de tempo, dar-lhe água, quando estava para passar o turno, serviu de testemunho cristão e de conforto para a doente, e para mim reforçou a importância de parar e ajudar nas pequenas coisas. E assim terminamos a nossa sessão. A próxima será, não me lembro bem, mas bom, nós vamos anunciar. A próxima será a última desta série, depois vamos para férias e, se Deus quiser, retomaremos mais tarde. Vocês poderão ver portanto, a gravação depois no YouTube, ou imediatamente quando terminar ela vai ficar aqui também no Facebook. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam, obrigado Alfredo e Célia, foi um prazer mais uma vez estar convosco, um bom fim de semana, Deus abençoe. Até à próxima. Obrigado.